nova era, seitas, inclusive maçonaria. Nós abordaremos nesse curso. Você não pode perder. Você não pode faltar. E nesta etapa em que nós estamos fazendo hoje, eu gostaria, quem tiver a apostila, de passar para a página número 2, onde nós faremos algumas considerações importantes a respeito da palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem, que a palavra de Deus ela foi transmitida primeiramente de forma oral, boca a ouvido, tete a tete. Quando os apóstolos saíram pelas ruas da Galileia, pela Ásia, pela Europa, pela África, eles não iam levando nas suas mãos, os apóstolos não iam levando pergaminhos, não, eles não iam levando palavra alguma, mas eles iam levando a palavra que eles viviam, que eles haviam visto, eles haviam presenciado os milagres, eles contavam o que haviam visto e ouvido. Eles não estavam inventando, mas eles estavam passando a palavra que eles viviam. Portanto, a palavra de Deus foi passada primeiro via oral. Depois, muitos anos depois, é que o Novo Testamento foi escrito. Começando pelas cartas paulinas, os evangelhos. E o último livro a ser escrito do Novo Testamento, já perto do ano 100 da era cristã, quando São João já era bem velhinho, o livro do Apocalipse. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Para dar uma colher de chá, página 1512. Amém? Ô misericórdia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Para misericórdia é 1502. 1512. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, versículo número 13. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós os fiéis. São Paulo fala que a palavra que ele pregou era uma palavra comum, era a própria palavra de... Então a palavra de Deus ela foi primeiro ensinada depois foi via escrita. Vou fazer um pequeno histórico sobre o Antigo e o Novo Testamento para você entender quando é que a palavra de Deus foi escrita. A primeira pessoa que preocupou-se em coletar os livros sagrados da Bíblia, que é uma palavra grega da Bíblia que quer dizer os livros ou biblioteca. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca. E quando é que ela começou a ser escrita? Primeiramente, é preciso que você tenha em consideração que a Bíblia não é um livro de reportagem. Não é um livro em que alguém começou a olhar, opa, eu estou olhando ali e agora Deus fez a lua. Agora Deus fez as estrelas. Não é um relato de uma reportagem. É a história de um povo de Deus. O povo escolhido. Aquele povo que Deus escolheu para viver na terra como em um jardim de Éden. Assim é que nós somos
escolhidos por Deus para viver em um jardim de delícias, porém o pecado atrapalhou. Moisés foi o primeiro que preocupou em recolher todos aqueles escritos mais antigos, desde os primórdios. Ele preocupou em recolher toda a história sagrada, que também já era contada de pai para filho, entre o povo de Israel. Então Moisés, ele é o autor e também o professor, o mestre, de uma escola onde nós chamamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são eles livros da escola de Moisés, ou livros escritos por Moisés, ou coletados por Moisés. Então os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os primeiros livros que nós chamamos livros da lei. Mais lá para frente, Salomão resolveu também juntar todos os escritos de sabedoria dos profetas. Salomão foi um rei tão sábio e culto que ele reuniu, e foi quando o reino de Israel esteve mais forte, mais rico. Então Salomão organizou todos os sábios para colocar esses livros todos juntos. E por fim, Esdras e Neemias foram aqueles que acharam esses livros escondidos desde os tempos de Salomão. E Esdras e Neemias preocuparam-se em passar aquilo para o povo como sendo a história do povo de Deus. Quando chegou no ano 90 da era cristã, o advento do cristianismo já estava se iniciando. E juntamente com os livros escritos por Moisés, pelos profetas, coletados por Salomão e catalogados por Esdras e Neemias, os judeus viram seus livros sendo adicionados às cartas paulinas, porque os cristãos começaram a colocar junto com o Antigo Testamento os livros do Novo Testamento. E eles não aceitavam os livros do Novo Testamento. Claro, a maioria dos judeus não aceitavam Jesus como Senhor e como Mestre. No ano 90, em Jâmnia, no sul da Palestina, os judeus resolveram que não aceitariam como livros sagrados, como livros inspirados por Deus, aqueles que não fossem escritos em língua hebraica. Aqueles que fossem escritos fora de Israel não eram considerados como sagrados. Aqueles que foram escritos depois de Esdras e Neemias não eram considerados sagrados. A essa reunião de Jâmnia, criaram então uma coletânea na Bíblia, nós chamamos na teologia de cânon restrito da palavra de Deus, ou cânon patriótico. O que quer dizer a palavra cânon? Lei, escritura. Os judeus resolveram que adotariam como livro sagrado somente os escritos em hebraico. Porém, em Alexandria, que era o centro intelectual de toda aquela época, existia uma comunidade judaica próspera, fiel. E naquela época a língua mais falada, como hoje em dia o inglês, naquela época a língua mais falada não era o hebraico, mas era a língua grega, que era a língua popular. Era uma língua bem popular e entendida, facilmente ser entendida. 70 intérpretes, 70 juízes, 70 escribas reuniram-se e traduziram o Antigo Testamento para o grego. Essa versão, nós chamamos ela versão dos 70. E essa versão também é chamada de cânon amplo da Sagrada Escritura. Esse cânon amplo, ele é utilizado por Jesus e pelos apóstolos. E todas as citações que tem aqui na Bíblia, quando o Novo Testamento reporta ao Antigo Testamento, toda vez que o Novo Testamento relembra o Antigo Testamento, toda vez que o Novo Testamento cita uma passagem do Antigo Testamento, cita uma passagem da Bíblia dos 70. É a mesma tradução da Bíblia dos 70.
Eu pergunto a vocês, qual é a tradução, qual é o cânon que a igreja cristã seguiu? Eu pergunto agora a você, presta atenção. Eu pergunto agora, qual é? Será que os primeiros cristãos seguiram o cânon restrito de Jâmnia, aquela Bíblia patriótica? Os primeiros cristãos seguiram a Bíblia patriótica? Sim ou não? Qual foi o cânon que eles seguiram? Dos 70. Por que dos 70? Porque lá existiam livros inspirados por Deus, que foram escritos somente na língua grega, inspirados por Deus, como Sabedoria, Eclesiástico, Macabeus. O livro de Macabeus foi escrito no grego. E foi escrito contando os 160 anos últimos de história de Israel, que antecederam a vinda de Cristo. A história de Macabeus é justamente a história da luta contra o helenismo, contra os romanos. E se nós tirarmos esse livro de Macabeus, nós não sabemos o que foi feito dos 160 anos de história que antecederam Jesus Cristo. Portanto, não se pode utilizar a Bíblia do Antigo Testamento, o cânon restrito, porque senão faltarão vários anos de história na Bíblia. Você está entendendo? Está entendendo, minha irmã? Não estou indo com pressa, não? Eu estou tentando ser bem pausado para você entender essa parte, que é muito importante que você saiba. Quando chegou no ano 393 da era cristã, em Hipona, a igreja pela primeira vez soltou a lista dos 73 livros da Bíblia. 73, se nós tomarmos como um livro separado, a carta de Jeremias. Se nós contarmos a carta de Jeremias como fazendo parte do livro de Jeremias, dão 72 livros. Em Hipona, a igreja soltou a lista dos 72 livros, incluindo aqueles 6 livros que não estavam na Bíblia judaica, no Antigo Testamento judaico. Depois, em Cartago, em Florença, em Trento, em todos esses anos, a igreja soltou a lista dos 72 livros da Bíblia. A igreja, historicamente, ela sempre usou 72 livros e não apenas 66, como é na Bíblia protestante. No ano de 1517, Martinho Lutero, que era um sacerdote agostiniano, querendo contestar a igreja, na próxima etapa nós falaremos sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, querendo contestar a palavra de Deus, ele adotou o cânon restrito para o Antigo Testamento. Ele eliminou 1500 anos de Bíblia. A Igreja Católica possui 1500... escuta! A Igreja Católica possui 1500 anos de Bíblia na frente dos irmãos protestantes. Eu tenho comigo uma tradução da Bíblia protestante traduzida na Suíça para o português. Ela possui a nota introdutória de uma pessoa estudiosa que diz assim, ela é uma tradução de João Ferreira de Almeida, traduzida dos originais hebraico e grego, e traz os mapas, e aqui na introdução, logo na introdução, olha o que essa Bíblia protestante diz.